Então hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre o centro de massa. Na aula passada a gente estava discutindo que uma vez que a gente tem um plano cartesiano e tem duas massas posicionadas nesse plano, aqui eu estou designando por x1 e y1 a posição da massa 1 e da mesma forma a posição da massa 2. Então a gente desenvolveu a ideia de que o centro de massa, que seria o ponto de equilíbrio, digamos assim, entre essas duas massas, ao longo da reta que as une, seria dada por uma expressão em que a gente está fazendo a média das posições ponderada pelas massas, ou seja, a posição final do centro de massa leva em conta cada uma das posições de ambas as massas, mais a importância, digamos assim, o peso de cada uma dessas posições é dado pela massa, por quanto essa massa representa do total, por quanto essa massa representa do total. Então, generalizando mais ainda para o caso em que a gente tivesse uma série de massas, N massas, a gente teria que a posição do centro de massa em X seria dado em que a gente escreve de forma sucinta como um somatório ou ainda em que o M grande é a soma de todas as massas presentes. A gente, pelo mesmo raciocínio, vai ter uma expressão análoga para Y e uma expressão análoga para Z, se fosse o caso de 3 dimensões. Vamos voltar ao caso de duas partículas, só para a gente entender alguns aspectos que são relevantes nesse tipo de problema. Vou continuar a discussão unidimensional com x somente, é muito fácil de analisar para y. Então, se a gente tivesse só duas massas, a gente tem uma expressão desse tipo. E agora, aqui o x do centro de massa. Agora a gente transfere essa massa para o outro lado e acaba ficando com uma expressão desse tipo. Se a gente deriva essa expressão com relação ao tempo, considerando as massas constantes, a gente vê que a derivada vai agir nas posições e a derivada das posições são as velocidades. Então a gente vai ter e agora a gente se atém ao caso em que a velocidade do centro de massa é zero, ou seja, isso é sempre possível de se fazer se a gente escolhe o sistema de referência fixado no centro de massa do corpo que a gente está estudando, ou do sistema que a gente está estudando. Quando a velocidade do centro de massa é zero, a gente vê que essas duas partículas, quaisquer alterações que forem acontecer na posição, nas velocidades dessas partículas, vão acontecer de maneira que essa expressão seja respeitada. E daí a gente pode escrever também assim. E a gente vê que se uma partícula se movimenta numa direção,
né, a partir da posição inicial delas, por exemplo, a outra partícula vai se movimentar na direção oposta com uma velocidade que depende da razão entre as massas, né? A partícula mais massiva vai se movimentar proporcionalmente de forma mais lenta que a partícula menos massiva. Mas, além disso, a gente nota que essas partículas vão se movimentar respeitando essa quantidade, né? Massa vezes velocidade, que desempenha um papel fundamental aqui nesse tipo de movimento, em que vão surgir somente forças internas dentro desse sistema, uma vez que a gente está supondo que o sistema não tem interação com forças externas e que a velocidade do centro de massa, além disso, é nula. Essa quantidade que aparece aí, como vocês devem saber, é o que a gente chama de momento, né? Nesse caso, chamado de momento linear, porque a gente está falando do momento do deslocamento linear ou de translação, né? O que essa expressão aqui está dizendo é que o que as partículas vão trocar, na medida que surgem forças internas entre elas, vai ser o momento e não velocidade. Quer dizer, elas, uma vez que tem duas partículas de massas diferentes, né? Uma vez que elas interagem entre si de maneira que uma adquira uma velocidade num sentido, a outra vai adquirir uma outra velocidade no sentido oposto, está indicado aí pelo sinal menos, e essa segunda velocidade vai ser proporcional à primeira de acordo com a razão entre as massas. Ou seja, uma vez que uma tem uma ação na outra, essas duas vão produzir uma quantidade de momento cuja soma vai continuar sendo a mesma que elas tinham antes de ter essa interação entre as duas partículas. Ou seja, outra forma de dizer isso é que o momento é conservado. Ou que, independente das mudanças que aconteçam dentro do sistema, a soma total dos momentos de todas as partículas vai ter sempre o mesmo valor, independente do que aconteça, uma vez que as forças externas não estão agindo sobre o sistema, só forças internas. É interessante a gente notar que a nossa discussão da cinemática se dava com posição, velocidade e aceleração, né? E que agora, basicamente, o que a gente está fazendo é transformar esses conceitos para incluir o conceito de inércia ou de massa junto deles, né? Então, agora não é mais tão importante falar da posição em si, mas da posição ponderada pela massa. Ao invés da gente pensar simplesmente na velocidade, é mais importante, daqui para frente, a gente pensar no momento. E da mesma forma, ao invés de pensar na aceleração, a gente muitas vezes precisa falar na força, que é a massa vezes a aceleração. Então, o que a dinâmica fez, em certo sentido, foi incluir nessa discussão toda a ideia que está embutida em levar a massa em consideração em cada uma dessas quantidades da cinemática, que realmente é a massa que faz e que controla o comportamento do sistema frente a essas mudanças, né, de posição, de velocidade, que é a aceleração, e assim por diante.